nome é Juliana Oliva, eu sou endocrinologista aqui na unidade Qualivida do Grupo Notre Dame Intermédica. As pesquisas indicam um aumento significativo, tanto no diabetes tipo 2 quanto no diabetes tipo 1. A gente tem localidades no Brasil com prevalência de 15% até 20%, dependendo da faixa etária, da comunidade. Então, houve o que dá para se dizer que houve um aumento considerável nos últimos anos, nos últimos 20 anos, 30 anos. Uma em relação à idade de início, porque no diabetes tipo 1, geralmente o início se dá na infância, na adolescência ou na vida no adulto jovem, então ele vai passar praticamente a maior parte da vida dele, né, com a doença, convivendo com a doença. O diabetes tipo 2, que geralmente desencadeia depois dos 40 anos, então é uma doença já que aumenta a prevalência de 40, 50, principalmente acima de 60 anos. Então, o tempo de exposição à doença é maior no diabetes tipo 1. E a segunda diferença diz respeito ao tratamento, porque no diabetes tipo 1, de maneira geral, o tratamento é com insulina desde o início, uma vez que ele perdeu a capacidade de produzir insulina. E no diabetes tipo 2, como ele ainda produz um pouco de insulina, o início do tratamento geralmente é com medicação, podendo ou não evoluir para o uso da insulina ao longo dos anos. Quando o diabetes desencadeia no tipo 1, geralmente de maneira aguda, com sintomas, existe uma destruição das células do pâncreas que produzem insulina, com isso a taxa de glicose se eleva. No paciente diabético tipo 2, o quadro já é mais lento. Acontece que o pâncreas ele perde um pouco da capacidade de secretar insulina, mas também existe uma menor ação da insulina nos órgãos periféricos. Consequentemente, também a glicose sanguínea se eleva. A elevação da glicose, né, que é o comum dos diferentes tipos de diabetes, cronicamente leva a alterações de diferentes órgãos e tecidos no organismo. As complicações principais são as complicações visuais, as complicações cardíacas e cerebrovasculares, complicações de microcirculação, então complicações renais, além das complicações visuais, e complicações de circulação periférica e nervos periféricos. Então ele pode levar a complicações agudas, mas especialmente complicações crônicas que só vão aparecer depois de alguns anos de doença. No diabetes tipo 1, o que existe é uma interação da predisposição genética, né? Então da genética com fatores ambientais. No diabetes tipo 2, os fatores de risco são mais claros, então a obesidade principalmente, e tudo que acompanha a obesidade, né? Então sedentarismo, a falta de prática de atividade física, alimentação inadequada, também uma história familiar no diabetes tipo 2, geralmente o indivíduo de mais risco de desenvolver diabetes é aquele que já tem um histórico na sua família. No tipo 1, infelizmente, ainda não existe uma estratégia de prevenção. E no tipo 2, a prevenção é justamente a atuação nos fatores de risco. Então, o combate ao sobrepeso, à obesidade, à alimentação inadequada, o combate ao sedentarismo. Essas estratégias de prevenção têm a capacidade de prevenir a instalação do diabetes, né? Mais de 50% dos pacientes que conseguem modificar seus hábitos conseguem prevenir a instalação do diabetes.